Fala rapaziada, tudo bem? Aqui é o nutricionista Rafael Prado e hoje a gente vai falar sobre vasodilatadores, isso mesmo. Sabe aquele amigo seu que tem as veias tudo aparecendo, o cara mal começou a treinar e já tem mais veia que você? Pois é, hoje a gente vai explicar se ele pode ou não estar usando algum suplemento que ajuda ele a ter esse aspecto, se tem fator genético, se não tem, se tem como você melhorar isso, mas para isso eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho e me aguarde, porque depois da vinheta tem muito conteúdo pela frente. Valeu! Antes de começar é importante ressaltar o seguinte: muito dificilmente um estudo vai conseguir comprovar que uma substância de forma isolada, fora de um contexto adequado, seja capaz de melhorar a performance, força, velocidade ou qualquer outra valência relacionada à performance física. Portanto, aqui nós vamos avaliar todos esses tipos de suplemento em um contexto favorável para a melhora do desempenho. Nada faz milagre sozinho. Antes da gente pensar na questão estética de como é bonito você ter um físico com um certo grau ali de vasodilatação, é importante a gente ressaltar o porquê a vasodilatação é uma regulação do nosso organismo que pode ser induzida por suplemento, alimento ou por exercício físico, mas que é necessária para a nossa saúde. Dentre as funções mais importantes da vasodilatação, é importante a gente ressaltar controle da pressão arterial, prevenção da função vascular e também o controle da agregação plaquetária. Existe um fator genético muito importante quando a gente fala sobre vasodilatação, sobre veias aparentes no nosso corpo. Existem pessoas que não têm nem um percentual de gordura assim tão baixo e têm uma vascularização muito aparente, enquanto outras estão extremamente secas, têm um percentual de gordura super baixo e não tem vasodilatação. Eu vou deixar o exemplo aqui de dois atletas com um percentual de gordura muito baixo e um tem pouca vasodilatação enquanto o outro tem vasodilatação até demais. Uma das chaves para que esse processo complexo aconteça é o aumento da produção ou concentração de óxido nítrico no sangue. E existe um gás fundamental para que esse processo aconteça que se chama óxido nítrico. Ao final de diversas reações, ele vai produzir guanosina monofosfato, que é responsável pela vasodilatação. Então, agora que a gente já sabe quais são as variáveis mais importantes para conseguir aumentar o aporte sanguíneo em uma determinada região, será que a gente não consegue aplicar isso para dentro do esporte e obter melhora de performance? Foi a partir desse raciocínio que os pesquisadores começaram a pesquisar, a começar a procurar entender como é que a gente consegue aumentar ou potencializar a performance dentro de determinadas modalidades, modulando essa vasodilatação. Sabendo então que a arginina é um precursor necessário para a produção de óxido nítrico, os pesquisadores começaram a investigar se esse tipo de suplemento poderia ajudar na performance de determinados esportes, como por exemplo o ciclismo, atividades anaeróbicas, como é o caso da musculação. O raciocínio lógico faz a gente pensar que, já que é um fator limitante para a produção de óxido nítrico a presença de arginina, a suplementação deve ser mais eficiente do que qualquer outro suplemento, certo? Errado. Os resultados com a suplementação de arginina, eles são bastante controversos. Alguns apresentam uma melhora, outros mostram que não tem diferença nenhuma. Porém, eu vou deixar aqui para vocês a referência de um estudo que observou que você consegue sim o aumento de uma vasodilatação local, periférica, porém isso não representa, dentro de um treinamento resistido, o aumento de força. Outro suplemento que foi muito estudado, e esse sim já parece ter uma robustez bem mais bacana com relação aos resultados dos artigos que utilizam essa suplementação para investigar uma melhora na performance e o potencial vasodilatador, é a citrulina. A citrulina é um aminoácido não essencial e ela é encontrada na melancia. E ela tem um potencial muito grande para se converter em arginina dentro do nosso organismo e produzir um efeito vasodilatador. Mas Rafa, você acabou de falar que a suplementação de arginina ela não é tão interessante assim quando a gente pensa em vasodilatação para performance esportiva. Por que eu vou suplementar citrulina para aumentar a arginina no nosso organismo e vai ser melhor? Acontece que com a suplementação de arginina você está sujeito a uma eliminação pré-sistêmica, ou seja,
antes de entrar na circulação, diferente da citrulina, que não sofre essa eliminação pré-sistêmica. Ou seja, você garante que a citrulina vá para a circulação. Na circulação, ela é convertida em arginina, aumentando os níveis de arginina, ela consegue fazer a conversão para óxido nítrico, portanto sendo mais eficaz do que a própria arginina para vasodilatação. A citrulina ela pode ser comercializada como L-citrulina, assim como a L-arginina, mas também junto a um grupo malato, que é o intermediário do nosso ciclo de Krebs, aquele que quando a roda gira, você produz energia no seu organismo. E agora vamos de gráfico, um estudo muito interessante que mostra a redução no tempo de pedal, ou seja, melhora na performance para uma mesma distância de um grupo que suplementou com citrulina em comparação ao grupo placebo, e também uma melhora nos parâmetros de fadiga, mostrando, portanto, que a citrulina pode ser sim uma estratégia interessante pensando em performance e em recuperação. A variação de dosagem de citrulina varia bastante entre os artigos e entre as modalidades que são descritas para cada estudo. O que é importante a gente saber? A gente encontra dosagem de 2 gramas, de 6 gramas e 8 gramas. O que clinicamente é interessante é o seguinte: para atividades de endurance não é necessário você colocar uma dose tão alta. 2 gramas já parece ser bastante interessante, mas quando você quer um resultado onde a performance é estética, por exemplo, no caso da musculação, onde você busca o pump durante o treinamento, doses um pouco mais altas de 6 a 8 gramas parecem ser bem interessantes. Agora eu vou falar com vocês a respeito de uma patente que utiliza arginina inositol silicato, ou seja, ela liga o grupo silicato a uma arginina tradicional, daquela dos estudos que eu já mostrei para vocês que não são tão eficazes assim, e ela promete efeitos potencializadores. De fato, quando você abre o estudo e você lê o desenho, parece bem interessante, parece que ela tem, além do efeito de vasodilatação e aumento de performance, também um efeito cognitivo. Mas eu vou mostrar para você um pequeno detalhe nesse estudo que vai fazer com que a gente fique com a pulga atrás da orelha. Dá só uma olhada em quem financiou esse estudo. Tá vendo essa empresa aqui, a Nutrition 21? Ela que é a detentora, ela que tem a patente da arginina inositol silicato. E, portanto, financiando esse estudo, a gente pode dizer que ela tem interesse direto que o estudo seja favorável aos resultados desse tipo de suplementação. Isso quer dizer que a empresa não pode financiar, não pode colaborar com a ciência da área da nutrição esportiva e tudo mais? Claro que não, mas cabe a nós que estamos lendo o artigo ou que estamos prestes a consumir esse tipo de suplemento com base em artigos científicos, sabermos que o artigo foi financiado por quem produz. Agora, diferente do que a gente já falou até agora de precursores de óxido nítrico, nós temos também o glicerol, que é capaz de uma ação hidroscópica, ou seja, que capte água, aumentar o pump dentro do seu treino. E isso faz com que você realmente consiga um pump muito interessante. Mas nem tudo são flores. Por se tratar de uma substância com uma capacidade hiperidratante muito forte, o glicerol é utilizado em algumas modalidades para melhorar tanto a hidratação muscular quanto para conseguir uma performance visual, no caso, por exemplo, dos fisiculturistas ou das meninas que vão fazer algum tipo de ensaio fotográfico, porque ele consegue realmente mudar o aspecto visual da musculatura. Então, você utilizá-lo antes de uma sessão de treinamento ou de uma sessão de fotos pode ser interessante, desde que ela esteja de acordo com a quantidade de água. Lembrando que, por se tratar de uma substância que tem capacidade de osmorregulação, você não pode errar a mão, porque senão você vai ter uma crise, você vai ter uma diarreia no meio da academia, no meio do seu pedal, onde quer que você esteja. Então, presta muito atenção, porque a literatura ela já consegue dar uma base pra gente do que é, de quais são as dosagens ali, digamos, seguras para que você faça a utilização. Mas claro, começa sempre com uma dosagem menor e vem escalonando. Procura um nutricionista que ele vai saber fazer isso melhor para você. As dosagens de glicerol, elas variam de 1,2 gramas por quilo de peso e elas devem ser acompanhadas por aproximadamente 25 ml de água por quilo de peso. É muita água? É muita água, mas isso é importante porque como o glicerol ele tem uma capacidade hiperidratante muito forte,
Isso vai fazer com que você consiga puxar bastante água para dentro do músculo e realmente mudar o visual dentro da sala de musculação, numa sessão de fotos, conseguir hiperidratar o músculo dentro de um pedal. Isso vai fazer com que a sua performance melhore. Mas é prudente que você procure um nutricionista para que você faça esse escalonamento e não corra o risco de já começar com uma dose que vai te causar diarreia no meio da academia. Como isso daqui é um canal de informação científica, eu me sinto no compromisso de dizer para vocês que alguns estudos, poucos, mas existem, com a utilização de glicerol demonstraram uma alteração no hematócrito, que é a porcentagem dentro do volume total de sangue de hemácias e glóbulos vermelhos. Por que isso é tão importante de ser ressaltado? Não é incomum, dentro dos praticantes de musculação, pessoas que utilizam testosterona de forma suprafisiológica. E essa prática pode levar ao aumento do hematócrito. E se você tem dois fatores que podem aumentar o seu hematócrito, deixando o seu sangue mais denso, isso pode fazer com que você tenha seríssimos problemas de saúde. Então, pelo amor de Deus, para de fazer as coisas na orelhada e vá procurar alguém que possa te orientar. Apesar de não ser minha expertise em fármacos, afinal de contas eu sou nutricionista, eu vou levantar uma bola aqui para vocês que é a respeito da utilização do Tadalafil como um pré-treino, que é cada vez mais comum, infelizmente, por conta da venda desenfreada das farmácias de manipulação que vendem esse medicamento como se fosse um suplemento. E aí eu preciso fazer alguns alertas para vocês. Acontece que esse fármaco Tadalafil, ele depende também da metabolização por uma CYP que a gente chama de P450. E essa CYP, ela também está envolvida na metabolização e nas conversões de hormônios esteroidais, como é o caso da testosterona. Então, há possibilidade de você que está utilizando o Tadalafil como se fosse um suplemento interferir na sua testosterona, na sua produção natural de testosterona ou até na sua administração exógena de testosterona. Então, pessoal, é importante que vocês saibam que tudo que é administrado tem algum tipo de efeito colateral. E sobrecarregar o organismo através de fármacos, através de receptores, enfim, não é uma boa escolha. Faz o seguinte, procure orientação profissional, é o melhor que você faz. Essa é a maneira mais rápida de você atingir os seus resultados, precocemente e com saúde. E não adianta pensar na suplementação se a base não está boa. E a base é a dieta, é a sua estrutura alimentar. E por isso eu trago aqui esse artigo muito interessante que traz a relação sobre a leptina, um hormônio que tem relação com a nossa ingestão de alimentos, que a gente consegue modular através da dieta com a criação de novos vasos sanguíneos, o que a gente chama de angiogênese. Portanto, é possível modular a criação de novos vasos sanguíneos, pensando inclusive na nossa vascularização, também com a nossa dieta de todos os dias e não só com a suplementação. E eu não poderia deixar de falar de vasodilatação, melhor do fluxo sanguíneo, sem citar o poderoso suco de beterraba, uma estratégia com baixo custo que tem super aceitação por parte dos pacientes, principalmente por aqueles que fazem algum tipo de atividade aeróbica, e não faltam evidências científicas de que esse tipo de estratégia pode sim beneficiar o seu rendimento. Então, além de ser uma estratégia super segura e gostosa, você pode se beneficiar dos efeitos da vasodilatação. Então é isso aí, pessoal, espero que você tenha gostado. Quando a gente fala sobre suplementação, a gente fala sobre individualidade, então procura um profissional para te orientar. Essa é a forma mais segura e mais rápida de você atingir o seu objetivo, sempre com saúde. Então, se você gostou, curte, ativa o sininho, manda para os seus amigos, deixa um comentário aqui, alguma sugestão de tema que você quer que eu traga, algum tipo de artigo. Se você tiver algum artigo que você quer que eu traga aqui para o pessoal que você acha interessante, comenta também. Enfim, não deixe de me seguir nas redes sociais e, claro, lembre-se, sempre cuide da sua saúde e atinja o seu melhor resultado. Valeu, pessoal, até a próxima, falou e fui!